Paz de Deus, paz do Senhor a todos. Eu vou iniciar aqui o meu testemunho, tá? Eu vou dividir em partes, porque para não ficar muito grande pro canal, eu vou dividir ele em 2 ou 3 partes, amém? Eu sempre fui uma pessoa muito atribulada, muito, como eu posso dizer, muito nervosa, muito ansiosa, né? Sem paciência, que sempre quis tudo do meu jeito, sempre quis tudo no meu momento, e as coisas não são assim, né? Principalmente as coisas de Deus, as coisas do Senhor. E a gente sabe que para as coisas de Deus, né? Tudo é no tempo do Senhor. A gente tem que ter a paciência ali de que, enfim, o tratar é de Deus, né? O meu testemunho, irmãos, foi o meu deserto, né? Meu vale, foi passado esse ano de 2020, aonde ali eu estava desafastada do Senhor, né? Ainda não tinha aceitado Jesus na minha vida, não tinha voltado para os caminhos do Senhor, estava afastada e sempre muita tribulação, muita briga, muito ciúme, por minha parte, né? No casamento, no relacionamento com meu esposo. Muitas brigas por besteira, sabe? Por bobeira, separação direto, separa. E sempre há 7 anos, né, que eu estou com meu esposo, e eu sempre pedi ao Senhor que o Senhor pro Senhor para me casar. Sempre pedi ao Senhor e sempre comentei com meu esposo sobre casar, e meu esposo nunca quis casar, acredito que por conta, né, de eu ser dessa forma que eu estava sendo com ele, atribulada, agitada, e brigava e separava e expulsava de casa sempre, isso há 7 anos constantemente acontecendo, e enfim, sempre o expulsava de casa e era uma briga atrás da outra. E eu acredito que nenhum homem, né, quer casar com uma mulher assim, né, atribulada, meia perturbada, meia louca. E até então eu não entendia, não aceitava e sempre era briga atrás de briga. E eu creio que o Senhor precisava me moldar, precisava me alinhar e me ajustar da maneira que Ele quisesse, né, para eu poder me casar. E assim foi feito. Eu, em março, dia 22 de março de 2020, tive mais uma briga com meu esposo por besteira, coisas que nem são irrelevantes falar agora. Besteira, motivos bem torpes, e mais uma vez mandei embora de casa. E fiquei muito bem durante 5 dias, assim, muito bem mesmo. O inimigo, ele é muito sujo, porque o inimigo me fez nesses 5 dias ficar muito feliz, muito eufórica com a separação, muito feliz, como se tivesse feito a coisa certa. E fui curtir, né? Não saí assim, fui curtir, que eu digo sabe? Falei, tô solteira. Aí comecei a adicionar já um monte de gente no Facebook, aquela coisa, né? Já coloquei lá solteira e acreditando que estava fazendo a coisa correta e feliz, e falei, não, é isso mesmo que eu quero, e ponto. E fiquei durante 5 dias nessa alegria, nessa felicidade. E ao mesmo tempo acreditando que meu esposo retornaria em seguida, porque o máximo que ele já ficou longe de casa, todas as vezes que a gente se separou, muitas e muitas vezes, foi 1 semana, ou nem isso, o máximo 1 semana. E eu fiquei esses 5 dias feliz e depois falei, ele vai voltar. E falei, não, agora ele vai voltar, eu sei que ele vai voltar e tá tudo certo. E passou-se 1 semana, esses 5 dias, aí já começou a ficar um pouco, opa, o que aconteceu? Ele não voltou. Aí já bateu um desesperinho, falei, misericórdia, não voltou mesmo. Nossa, o que será que aconteceu? E aí o homem não volta, e aí
me falou que me falou que tinha alugado uma casa, mobiliou a casa toda, estava bem e que ia ficar por lá e que dessa vez seria realmente o fim, que não haveria volta, que não haveria retorno da parte dele e que eu seria a última pessoa que ele ficaria, né? Que ele se casaria, que ele ficaria, que ele ia querer de volta como mulher, né? Que eu seria a última opção dele. E aquilo ali pra mim me doeu, me machucou muito. Aquilo ali pra mim foi um baque que eu nem esperava e que eu não aceitei, né? Mas não é que eu não aceitei de, eu vou atrás de você desesperadamente, não. Eu não aceitei dentro de mim. Chorei muito, eu fiquei desesperada, falei pra ele, nossa, enchi o saco dele, perturbei ele, mas não havia jeito mesmo. Pelas palavras dele, não havia retorno. E ele seguiu a vida dele. Eu, depois de alguns dias, aceitei a Jesus via online, né? Por conta da pandemia, estava assistindo uns cultos online. Aceitei a Jesus. Bom, e aí eu aceitei a Jesus no culto online, né? Devido à pandemia, não estava tendo o culto online. E aí eu aceitei a Jesus no culto online porque, devido à pandemia, não estava tendo culto presencial. Aí assistindo, no desespero ali, o Senhor falou muito comigo num culto que estava tendo. E eu fui e comentei na live, a live tinha acho que umas 5, 6 mil pessoas na live. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor está falando mesmo comigo, eu vou comentar aqui, em meio a esses tantos mil comentários, e o Senhor vai falar comigo. Se for mesmo comigo, né? Que eu senti que Deus estava falando comigo. E ali eu fui e comentei. Me chamo Jéssica, né? Falei meu nome, me chamo Jéssica Rodrigues, eu quero aceitar Jesus hoje, pastor, ore por mim. E em seguida, abaixo do meu comentário, assim, sabe quando vai passando muitos comentários em meio à live ao vivo? Embaixo do meu comentário em seguida, foi colocado: olá Jéssica, paz do Senhor, me chame no WhatsApp. E eu chamei no WhatsApp. Aí eu vi que visualizou e não me respondeu, né? Acho que devido a muitas pessoas, muita gente, né? Eu tinha muitas pessoas ali escrito eu aceito Jesus, e ia passando para cima. E aí ele falou uma palavra. Quando ele falou a palavra, o pastor, eu senti assim algo profundamente e verdadeiramente o Senhor estava falando comigo. E ali eu fui e comentei, o Senhor está falando comigo, né? Deus está falando comigo, fiz as carinhas de choro e falei, eu te aceito, Jesus e tal. E aí lá dentro o pastor falou, Jéssica Rodrigues, você está aceitando Jesus? E começou a falar comigo. Então ali eu pensei, meu Deus, é forte. Em meio a uma live com 5 mil e tantas pessoas, o Senhor ali colocando aceito, e o Senhor falar diretamente comigo para eu ter a certeza de que o Senhor estava falando comigo. E ali o Senhor, então, aí o pastor falou tudo, aí leu a palavra, tudo, né? Tive o entendimento da palavra. E aí logo em seguida, mais tarde me responderam no WhatsApp, eu conversei com eles e, enfim, contei toda a minha história. Eles falaram que estariam me ajudando em oração e me ajudaram em oração, enfim, tantas outras coisas, né? E dali começou, a partir dali, o meu verdadeiro deserto, o meu vale, né? O Senhor me tratar e me moldar da maneira como Ele queria que eu estivesse, como Ele queria me colocar ali. O Senhor queria me moldar e me deixar da maneira que Ele precisava para poder realizar as bênçãos na minha vida, as promessas dEle na minha vida. Porque, como eu falei no vídeo anterior, o Senhor só cumpre as promessas na nossa vida quando estamos no centro da vontade dEle, tá? E o Senhor ali falou comigo profundamente, grandemente, e não foi fácil, tá? A partir daí se inicia uma grande batalha, tá? Chorei muito, foi difícil para mim demais, verdadeiramente o deserto, mas ao mesmo tempo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu desejo a todos que tivessem uma experiência com o Senhor, passassem por esse deserto, por este vale. Porque somente ali é que conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus. E é a partir dali que o Senhor
fala conosco de uma forma a qual nunca tinha falado, pelo menos comigo, o Senhor nunca tinha falado, nunca tinha tratado desta maneira, né? E eu pude ver verdadeiramente o amor que Deus tem pela minha vida, né? Pela nossa vida. E a partir daí o Senhor foi colocando vários louvores, né? Vários louvores na minha vida, no meu coração. E eu fiz um caderninho para anotar aqui. Coloquei até meu nome, fiz personalizado. E é importante que a gente faça esse caderninho, essas anotações aqui com os versículos, com... Aqui eu, desde o início, ó, desde a data aqui que eu aceitei Jesus, o Senhor, eu coloquei todos os versículos, todos os louvores que o Senhor me deu, as anotações, muita coisa. E aqui eu escrevi tudo, né? As coisas a qual o Senhor vinha falando comigo. O Senhor falou muito comigo, me tratou muito, muito no Salmo 40, que é espera no Senhor. E este salmo fez toda a diferença na minha vida. O primeiro, né? Na verdade, o primeiro que fez toda a diferença na minha vida foi o primeiro versículo que saiu para mim, que foi em Provérbios 14, que é o Provérbios que fala da esposa tola, né? Eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 14. Esse foi o primeiro versículo que foi falado para mim. Desde o ano passado, o Senhor já vinha me preparando e me alertando sobre as coisas que iriam acontecer. E eu não estava em espírito para ter o entendimento de que o Senhor já estava me falando e me preparando. Porque desde o ano passado, do ano de 2019, que o Senhor colocou pessoas na minha vida, né? Que mulheres sábias que vieram falar para mim desse provérbio 14, que é: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com suas próprias mãos. O Senhor falou esse versículo para mim desde o ano passado e falou umas 3, 4 vezes, e eu não dei importância, continuei na minha ignorância, continuei na minha forma de ser, de tratar o meu esposo, e aconteceu o que aconteceu, amém? E ali o Senhor me deu esse foi o meu primeiro versículo. E o meu segundo versículo que o Senhor tratou na minha vida foi o Salmo 40, que é a espera no Senhor. Que eu sempre quis tudo no meu tempo, sempre quis atropelar tudo, eu quero agora e ponto. Sempre fui de querer agora, o hoje, não. As coisas são no tempo do Senhor, quando o Senhor acha que, né? Deve cumprir, vai se cumprir, amém? Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, e muitas vezes nós não sabemos esperar. Principalmente nós, mulheres, nós somos muito ansiosas, desesperadas e queremos tudo no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, amém? E ali, irmãos, eu confesso que eu aceitei a Jesus e no primeiro momento eu não sabia se eu tinha que lutar pelo meu esposo, para o meu esposo voltar, pela minha família, para ter um casamento. Eu não sabia se eu poderia ter isso, porque até então na minha cabeça eu tinha uma maldição na minha vida, né? Uma maldição hereditária aí que falam, e que eu conversei com o pastor, esse pastor de São Paulo que eu aceitei Jesus, eu conversei a respeito com ele dessa maldição hereditária que vem, né, de antepassados. E ele me deixou claro que realmente existe, sim, e por tudo que eu relatei a ele, eu poderia, se eu estivesse firme com o Senhor, eu poderia quebrar esta maldição na minha vida, na minha família, e não passar isso para minha filha. E ter sim o meu esposo, o pai dos meus filhos, ao meu lado, e criar os meus filhos e me casar com o meu esposo. Só que até então eu sabe, no começo eu não acreditava que isso seria possível. Eu ficava pensando, mas será que não é em vão? Será, meu Deus, será que eu posso? Será que eu vou conseguir um dia isso? E aí o pastor, né, ele e mais outras mulheres que são líderes de família lá da igreja lá de São Paulo, Ministério Campinas, né, Assembleia. E o pastor sempre me falava que sim, aí eu comecei a ter, e aí eu peguei
uma pessoa em especial como inspiração, que muitas vezes nós pensamos que não, mas nós inspiramos outras pessoas, né? E a nossa família, nosso casamento, a gente pode achar que não, mas tem muita gente que pode estar olhando, se inspirando e, enfim, pegando como referência. E eu peguei uma pessoa em especial na minha família como referência, já que eu pensava, como essa maldição hereditária aí, eu pensava que não valia a pena lutar, eu falei, não, mas a minha prima conseguiu, né? A minha prima conseguiu, é da mesma família que eu, vem da mesma parte que eu, e ela conseguiu, lutou pelo esposo, pelo pai dos filhos dela, pelo casamento dela. Hoje ela é uma serva do Senhor, o esposo também, a família dela. Então eu peguei ela como uma referência, amém? E a partir dali eu peguei firme com o Senhor de que eu queria sim o meu esposo, que se fosse da vontade do Senhor, ele retornasse para o lar. E eu prometi para o Senhor dessa vez, não para o meu esposo mais, porque de tantas outras vezes que eu me separei, que eu fiz isso com meu esposo, eu prometia para ele que iria mudar. E durante 7 anos eu nunca mudei, verdadeiramente nunca mudei, só da boca para fora. Depois de uns 3 meses eu estaria novamente sendo agressiva, sendo violenta, com palavras, sendo verdadeiramente uma esposa tola, né? E dessa vez eu prometi para o Senhor. E o que se promete para o Senhor, ou você cumpre, ou por bem ou por mal, mas será cumprido, amém? E dessa vez eu prometi para o Senhor que eu mudaria de todo o meu coração, que eu estava verdadeiramente arrependida e que eu queria que o Senhor me tratasse, me mudasse, o que eu queria ser tratada pelo Senhor. E que eu queria ser essa nova mulher, essa nova esposa, essa nova serva do Senhor. E que a partir daquele momento eu estava prometendo para o Senhor a minha mudança. Não mais para o meu esposo, mas para o Senhor. Amém? E ali eu peguei minha prima, como a família dela, como referência. E a partir dali eu falei, Senhor, minha prima conseguiu, nós somos da mesma família, ela tem o esposo, casou, cria os filhinhos dela ali com o pai, e é isso que eu quero para minha vida, Senhor. E a partir dali se iniciou aí uma grande batalha.